Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos acompanha, que compartilha, que deixa seu comentário, você que curte os nossos vídeos e você que está aqui pela primeira vez também no nosso canal. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa e continue conosco, que todas as semanas você estará recebendo aí os nossos vídeos do nosso trabalho. Prestigie o nosso canal para que ele possa crescer cada dia mais, em nome de Jesus. Hoje a nossa lição é a lição de número 6, que vem com o título A Pecaminosidade Humana e a Sua Restauração a Deus. Essa é a nossa aula do dia 6 de agosto de 2017, do nosso terceiro trimestre do ano. E o nosso texto áureo nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destitui da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 5, versículos 12 ao versículo 21. E o nosso objetivo geral é compreender a pecaminosidade de todos os seres humanos que os destitui da glória de Deus. E, meus caros professores, nós temos 3 objetivos específicos para serem trabalhados em cada tópico dessa lição. O primeiro, que se trabalha no primeiro tópico, é definir o termo pecado. O segundo, que trabalha no segundo tópico, é mostrar a origem do pecado. E o terceiro, que se trabalha no terceiro tópico, é compreender a solução para o pecado. Então, meus amados professores, no livro de Gênesis, encontramos um dos relatos mais tristes da história da humanidade, a queda. Mas Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva, pois as Escrituras Sagradas afirmam que desde a fundação do mundo, a morte redentora de Jesus, pela salvação da humanidade, já havia sido determinada. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O homem pecou de modo deliberado contra Deus, mas o Criador não o deixou entregue à sua própria sorte. O Senhor providenciou a sua redenção. Vivemos em uma sociedade relativista, onde muitos não acreditam mais que haja certo e errado. O erro, o pecado, segundo os relativistas, vai depender do ponto de vista de cada um. Mas cremos na verdade absoluta e que a única solução para o pecado está na fé no sacrifício de Jesus Cristo. Isso mediante a palavra de Deus. Então, meus amados, o nosso ponto central nessa lição é que reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como hamartiologia. A palavra grega hamartia, o estudo se reverte de suma importância porque trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos do mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque desta lição que nós temos agora em mãos é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a salvação humana, porque Deus não deixou sem uma solução para o pecado do homem. Então, primeiro vamos definir os termos. Primeiro, pecado.
há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Por exemplo, erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça e etc. Além dos verbos e adjetivos cognatos, muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo. Nós podemos conferir Romanos capítulo 1, versículo 29 a 32, Colossenses capítulo 5, versículo 19 a 21. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes. É ratá. O seu equivalente verbal é ratá. Pronuncia-se ratá com H aspirado, que literalmente significa errar o alvo, conforme Juízes capítulo 20, versículo 16. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Gênesis capítulo 4, versículo 7. O seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento é hamartia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento referentes a pecado. Então, nós temos mais outro termo hebraico, avon e peshá. Há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos, mas este espaço não nos permite, essa lição simples, esse pequeno período que temos, não nos permite apresentar de forma exaustiva. Então, o termo hebraico avon, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar, torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Essa palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 16, maldade em Êxodo 20, versículo 5, e iniquidade em Levítico 26, verso 40. Já o verbo avá, de mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. Isso revela a vida torta do pecador. O outro termo de importância na hamartiologia do Antigo Testamento é o verbo pechá, transgredir, ou o substantivo pechá, transgressão, delito. Gênesis 31, 36, 50, verso 17. Então o ser humano forçou, o ser humano foi além dos limites que Deus estabeleceu, ele entortou, ele se desviou, ele entrou em contradição, e isso fez toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo por toda a vida. Então vem mais uma pergunta para nós: o que é pecado então? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato. Como bem afirmou um historiador da igreja, Philip Schaff, as Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 5, verso 17. Ou melhor, 1 João, capítulo 3, verso 4. E que toda iniquidade é pecado. 1 João 5, 17. Agora sim, essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse pecado é chamado de omissão, pois consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer. A hamartiologia é uma palavra usada no campo teológico para designar a doutrina do pecado, incluindo seus aspectos sombrios e a sua natureza destruidora, tanto aplicada no campo físico como no campo espiritual, mostrando em cada detalhe suas disposições hostis contra Deus, os seres e qualquer entidade no mundo da existência.
Em sentido etimológico, a palavra pecado, conforme se encontra em nossas versões da Bíblia, vem da palavra hebraica hatá, do qual se origina a raiz hebraica hatá, traduzido na Septuaginta da palavra hamartia. Existem algumas palavras que relatam significados semelhantes, como também a palavra grega hamartia. Esses termos são aplicados no tempo e no espaço para descrever e dar sentido a tudo aquilo que o pecado é em suas formas de expressão. Os eruditos teológicos usam várias palavras desse gênero para descrever a natureza sombria do pecado, mostrando seus aspectos e suas disposições torcidas, maléficas em sua natureza daninha e perniciosa. Então vejamos aqui alguma coisa sobre a origem do pecado. O pecado no céu. Alguém pode até perguntar, professor, pecado no céu? Sim, o pecado originou-se no céu. Foi lá no céu que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso da liberdade de escolha. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. João 8,44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura, tinha o selo da perfeição, conforme está escrito em Ezequiel, mas se rebelou contra Deus. Foi o orgulho, a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás, que em grego é adversário. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam na sua rebelião. O pecado no Éden, o pecado depois do céu, o pecado então no Éden, ou seja, já na terra. Adão tinha a permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. De toda a árvore, disse Deus, do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A advertência foi clara. Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus, a morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor ainda em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, e em seguida pronunciou a sentença ao casal. E a sua posteridade, todos foram atingidos com aquela consequência daquele primeiro pecado. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Falemos então sobre a universalidade do pecado. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Isso passou a ser conhecido como o pecado original. A Bíblia mostra como essa transgressão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma que trata de um fato incontestável. Assim as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O quadro apresentado é como segue. Todos se extraviaram e não há quem faça o bem. Por isso não há no mundo quem não peque. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas. Desde o ventre materno, a queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser, corpo, alma, espírito, intelecto, emoção, vontade, tudo. Todos foram atingidos com a mancha do pecado. No jardim do Éden, meus amados, havia duas árvores que tinham uma importância especial. A árvore da vida provavelmente tinha por fim impedir a morte física. É relacionada com a árvore da vida, a vida perpétua. O povo de Deus terá acesso à árvore da vida no novo céu e na nova terra, conforme Apocalipse, capítulo 2. E a árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão e a sua obediência à palavra de Deus.
Deus criou o ser humano como um ente moral capaz de optar livremente por amar e obedecer ao seu Criador, ou desobedecer-lhe e rebelar-se contra a sua vontade. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra de Deus. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Em outras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado e a apostasia. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que Ele diz da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus, sem arrependimento, não causarão em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético partindo de sua própria mente e desejos e não da palavra de Deus. Procuram só da sua maneira, do seu jeito, escolher o seu próprio caminho, suas próprias decisões. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas Deus tem a solução para o pecado. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana, descrevendo-a como mortos em ofensas e pecado. E que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com a sua posteridade. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou e que o dom gratuito é a vida eterna. A graça está disponível para toda a raça humana e a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Deus providenciou. Vejamos aqui a provisão de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem. A graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados. Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. A expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação e ao perdão dos pecados por meio dos sacrifícios. A propiciação é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Lendo o Antigo Testamento e considerando séria e literalmente a sua mensagem, facilmente concluiremos que a salvação é um dos temas dominantes e Deus o protagonista. O tema da salvação já aparece em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, como já citamos. Na promessa de que o descendente ou a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Este é o próprio Evangelho, o primeiro vislumbre da salvação que virá através daquele que restaurará o homem à vida. Javé salvará o seu povo através de juízes, de outros líderes como Samuel, de Davi, livrou até mesmo a Síria, inimigo de Israel, por meio de Naamã. Não há salvador à parte do Senhor. Todos foram providências de Deus. E Jesus, a providência para toda a humanidade.
A única esperança é o Senhor Jesus. O único que pode nos restaurar a Deus. Restaurar é restituir. E isso se aplica tanto a possessões e bens, como também a pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas. Mas ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como o filho pródigo. E fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por sua atenção até o presente momento. Espero ter contribuído para você adquirir melhor conhecimento desse assunto a respeito do pecado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.